Meus amados irmãos, 13ª lição, nós vamos hoje falar sobre esse tema, quando Deus restaura o justo. Queridos, eu quero iniciar esta aula dizendo aos irmãos que hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 42 do livro de Jó. Foram estudados 41 capítulos ao longo destas 12 semanas, que passaram. E o livro de Jó, para você que esteve aqui frequente na escola bíblica dominical, é notório que nós entendemos que o livro de Jó é muito difícil, é um livro complexo, mas é um livro com muito ensinamento, um livro que nos transfere a entender mais quem é Deus em relação às nossas vidas. Então, esse capítulo 42 aqui, ele é marcado por um final que nós podemos considerar assim inusitado. Por quê? O próprio Deus é quem vai conduzir os amigos de Jó a Jó. Veja que aconteceu dessa forma. Depois que Deus fez 77 perguntas, é bom você anotar isso, para Jó, e ele não conseguiu responder nenhuma destas 77 perguntas, porque Jó, ele reconheceu a sua limitação. O homem, ele é limitado. Você vai observar que Deus se dirigiu a um dos seus 3 amigos. Deus se dirige a Elifaz, o mais velho de todos. E Deus disse a Elifaz que ele estava o quê? Irado. Deus estava irado com Elifaz, e não só contra Elifaz, mas contra também os seus outros 2 amigos, porque eles não haviam dito para Jó o que era certo. Olha o que diz o verso 7 aí, do capítulo 42. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Veja bem, amados, os amigos de Jó, eles deveriam, na verdade, consolar Jó e não acusar Jó, tentando, como a gente às vezes vê na vida de algumas pessoas, ao invés das pessoas virem no momento de sofrimento que alguns estão passando, consolar, algumas pessoas vêm para fazer o quê? Acusar. E a acusação, ela é muito perigosa, porque o saudoso pastor Correia, ele ensinava assim: todo dedo que você aponta para acusar, tem 3 dedos apontados para você. Lembre-se sempre disso: quando você aponta o dedo para alguém para acusar, tem 3 dedos apontados na sua direção. Então, a acusação é algo muito sério. E veja que, diante dessa situação, existe aqui uma curiosidade para que você tome nota, você que é estudante, você que gosta de aprender. Você vai observar uma coisa, que o 4º amigo de Jó, chamado Eliú, ele não é mencionado nesse capítulo 42. Nem ele, nem a esposa de Jó, e nem tampouco Satanás.
São três figuras que fazem parte de todo o cenário da vida de Jó, mas no capítulo 42, Eliú, a esposa de Jó, e nem Satanás são mencionados no capítulo 42. É uma curiosidade, porque nós estamos tratando do encerramento, do desfecho desse acontecimento da vida desse homem chamado Jó. Já os três amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, eles precisavam se reconciliar com Jó. Afinal, eles tinham acusado Jó de quê? De pecado. Eles tentaram, na grande maioria, tentar achar alguma explicação para todo o sofrimento de Jó. E muitas às vezes, falando dos nossos dias atuais, por ver às vezes alguém de repente sofrer alguma situação, uma doença, vamos dizer assim, um acidente, alguma coisa muito grandiosíssima, a primeira coisa que as pessoas que não têm a mente de Cristo, a mente de Deus, é justamente tentar se apoiar, baseando o sofrimento dessa pessoa, dessa situação, com uma condenação. Por exemplo, aconteceu isso porque ele está em rebeldia, alguma coisa errada ele fez, alguma coisa errada ele está fazendo. O homem por si, ele tem essa tendência. Eu me lembro que quando aconteceu o acidente comigo, que acabou envolvendo a minha família naquela época, veja como o homem é, o homem natural. Quando a primeira viatura chegou, a primeira coisa que o policial que me atendeu falou, ele disse assim: você estava em alta velocidade. E eu perguntei para ele: mas como é que o senhor sabe? O senhor estava aqui? Acusação. Ele não viu. Ele nem perguntou como é que eu estava. Ele disse: você estava em alta velocidade. Ele não estava na hora, mas ele que estava no volante. O homem natural, ele é acusador, ele procura sempre sentenciar as pessoas. E nós cristãos, se não tomarmos cuidado, nós queremos trazer essa índole humana que está em cada um de nós, deixando às vezes aquilo que na verdade Deus ensina que a gente faça de lado, e queremos nos basear nos conceitos humanos. Olha só, os acusadores de Jó acusaram ele de pecado, e olha, que não eram inimigos não, hein? A Bíblia chama eles de quê? Amigos. Eu não ouvi direitinho? Amigos. Então, por isso que você precisa tomar muito cuidado com quem você anda. Tem pessoa que te chama de amigo, mas na primeira situação que você precisa dele, às vezes ele não vai agir como amigo. Porque amigo, irmão, tentando dizer que eu estou errado, onde Jó, a Bíblia diz que era um homem íntegro, um homem justo. E é assim que acontece. Às vezes a gente está rodeado de pessoas que dizem que são nossos amigos, mas o primeiro problema que acontece conosco, está em pecado, isso aí não serve. Quantos de nós, irmãos, que foram julgados, acusados de coisas que na verdade nunca fizemos? É claro que a gente não aprende com a palavra de Deus de ficar com essas pessoas de mal com elas por resto da vida, não, a Bíblia não ensina isso, mas não dá para manter uma amizade, porque a gente sabe que essas pessoas não somam, não dá para a gente manter um convívio social. Claro que nós não vamos ficar intrigados, que já falei aqui anteriormente, mas a gente precisa escolher com quem nós devemos andar. Um pastor ensinou um dia, não esqueço, que ele tinha dificuldade de contar os amigos com apenas uma das suas mãos, porque ele contava: peraí, não, esse aqui eu não posso contar, esse também eu não posso, esse também eu não posso. Ele às vezes restava um ou dois no máximo.
Voltando aqui, veja que então Jó, ele iria diante daquela situação toda. O que Deus disse para os amigos de Jó? Diz que eles deveriam, na verdade, se apresentar a Jó, e Jó iria orar por eles. Veja, amados irmãos, que a intercessão de Jó por eles faria com que Deus não desse o que de fato eles mereciam. Veja que contraste, né? Os amigos acusaram Jó, disseram que Jó estava em pecado. Agora Deus, no último capítulo, toma a frente da situação. E Deus diz assim: eu estou irado com vocês porque vocês não fizeram o que deveriam ser feito. Agora vocês vão ter que ir até Jó. Vocês vão me prestar um sacrifício. Jó vai orar por vocês. E aí então eu vou tomar outra medida. Porque do contrário, a ira de Deus, irmão, se acendeu contra aquelas pessoas. Irmão, todas as vezes que nós acusamos as pessoas sem ter, e na verdade não precisamos nem ter nada, nós não precisamos acusar ninguém. Jesus diz: com a mesma medida que medires, vos medirão. Deus, ele não se agrada de acusadores. Esse papel já é do diabo. Esse papel não é meu e seu. Mas pastor, eu estou vendo o erro, estou vendo, estou enxergando. Então o seu papel é o papel que Jó desempenhou. O que Jó fez? Jó começou a orar. Nós, diante da situação que enfrentamos, vendo as pessoas que servem a Deus fazendo as coisas de maneira que ofendem a santidade de Deus, nós precisamos orar por elas. Nós precisamos apresentar elas em oração. Mas é mais fácil acusar e reunir um grupo e falar do que dobrar o joelho com esse mesmo grupo por esta pessoa. Olha que lição importante estamos aprendendo nesse último capítulo desse desfecho da vida de Jó. Então, veja, amados irmãos, que nós vamos ver algo muito interessante acontecer. Porque o fato de Jó perdoar os seus amigos e orar por eles, porque Jó teve que liberar perdão para eles. Imagina, irmão, Jó naquela maneira de pensar dele, dizendo: mas eu não fiz nada, eu olhando dentro de mim, eu não vejo nada que eu tenha feito para Deus, que eu merecesse isso, e essa turma me acusando, esses pseudos amigos, porque amigo que é amigo, irmão, ele fala a verdade. Eu vou repetir: amigo que é amigo fala o quê? A verdade. E a verdade da Bíblia, ela é absoluta, ela não é relativa. Porque diante da palavra de Deus não existe a minha verdade e a sua verdade. Existe a verdade absoluta, e ela é das Escrituras. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, e nem você acha e pensa. É o que as Escrituras expõem. Porque senão a verdade da Bíblia virou relativa. Então uns creem nisso, outros não. Não, eu preciso crer em toda a palavra de Deus. E foi o que aqueles amigos tiveram que entender. Diante do perdão, diante da oração, o que foi que aconteceu com Jó? Está isso no verso 10. Olha o que diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele fazia o quê? Orava por quem? Por que Deus fez isso, irmão? Todas as vezes que nós liberamos perdão, nós deixamos de ser reféns da nossa própria angústia. Quando nós liberamos perdão, nós estamos agindo de conformidade ao coração de Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não levou em consideração os nossos atos, os nossos delitos. Ele amou e Ele enviou o que era necessário para resgatar o homem. Acabou.
Deus te amou. Deus te ama. Jesus disse: se você não perdoar, vosso Pai também não vos perdoará. Porque o propósito de Deus é perdão, irmão, perdão. Mas foi isso que ele fez: perdoa. Por isso que a marca da igreja primitiva, irmão, não é o avivamento que aconteceu, porque Deus já disse que ia derramar o avivamento. Não é os dons espirituais como Deus deu, porque a Bíblia diz que Ele dá sem medida. Não é isso. Quando você estuda a história da igreja primitiva, você vai enxergar que a maior marca dela, anota isso para você não esquecer, porque isso você só vai aprender em sala de aula. A maior marca da igreja primitiva foi o perdão. Poder para perdoar. Porque eu pergunto: perdoar é fácil? Perdoar é fácil? Não é e nunca será. Mas é possível quando a gente crê na palavra de Deus. Jesus ensinou que era necessário perdoar. E no último ato de Jesus, antes de entregar o seu espírito, ele pediu ao Pai: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aquele perdão alcançou a mim e você. Ah, mas eu não estava lá. Mas todas as vezes que você desprezou Jesus, você estava com aquela multidão. Sabe, antes de você aceitar Jesus, que você desprezava a palavra, você estava com aquela multidão. Aquela multidão que diz: crucificai, crucificai. Você estava naquela multidão, como eu também estive, mas os nossos olhos foram abertos. Aleluia! Nós não enxergamos Jesus como um condenado, mas como uma ovelha que foi dada por sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. Então, todos os benefícios, amados irmãos, vieram sobre a vida de Jó quando ele estava orando pelos seus amigos. Você sabia que nessa manhã, se você liberar perdão e você orar por quem critica você, eu estava falando isso para o Anderson esses dias. Eu falei para ele: Anderson, eu já passei dessa fase de saber que alguém está falando de mim, criticando o meu trabalho. Eu já passei dessa fase, eu nem me importo com isso mais. Porque eu sei que quem não tem o que fazer vai falar. Agora, quem quer trabalhar, irmão, ele não fala, na verdade, ele diz assim: não, eu tenho que ajudar, porque olha aí, olha o trabalho que esse homem está fazendo, olha o trabalho que esse homem está desenvolvendo, eu preciso ajudar. Agora, falar e criticar é muito fácil. Agora, vem andar comigo do meu lado para você ver como é que é a coisa diferente. Então, essa fase eu já passei. Eu ficaria preocupado se eu estivesse no dia de domingo em casa dormindo até agora. Aí eu ficaria preocupado. O pastor não vem para a igreja no dia de escola dominical. Aponte para mim qual foi o domingo que eu faltei e fiquei em casa. E eu trabalho de segunda a sexta, hein? Não, irmão, é a casa do Senhor. Amém? Então, essa é uma das lições mais preciosas aqui, irmãos, pois uma oração feita, repita comigo, em benefício das pessoas que ofenderam, faz com que a bênção de Deus seja derramada sobre a minha vida em abundância. É assim que você deve devolver o que estão te dando. Não é devolver mal com mal. Não, estão falando. Agora tem uma coisa, irmão: estão falando com razão ou estão falando sem razão? É uma diferença, porque não é só pelo falar, estão falando com razão.
Não, estão falando com razão. Então você está errado. Agora estão falando sem razão. Deixa eu falar. Eu vou orar por eles. Jesus abençoa eles. Jesus dá vitória para eles. Sabe por quê, irmão? Eu já vivi isso. Vai chegar um dia que Deus vai te colocar frente a frente com essa pessoa, e você estará em maior privilégio de posição diante dessa pessoa. Escute o que eu estou falando. Deus vai fazer isso só para experimentar o que você vai fazer. Você pode olhar a vida de muitos que andaram em retidão. Davi, por exemplo, diante da situação da perseguição de Saul, ele entra lá onde Saul estava dormindo. O homem que era para guardar a sua vida estava dormindo também. Ele pega, ele olha, e ele diz: eu vou ouvir quem é aqui? Eu vou ouvir a voz dos meus amigos que anteriormente disseram: por que você não matou na primeira oportunidade que você teve? Ele disse: não, longe de me tocar no ungido. Ele só quis mostrar para Saul que Deus tinha permitido por 2 vezes entregar ele nas suas mãos, mas ele disse: a justiça compete a Deus e não a mim. A vingança não compete a mim, a Deus e não a mim. Eu não preciso me justificar, quem me justifica é Ele. E muitas das vezes Deus nos experimenta para saber o que é que vamos fazer. Imagine os amigos de Jó chegando e dizendo assim: vocês são uma cambada, disse. Dá o joelho aí que eu vou orar por vocês aí, senão Deus vai matar vocês. Não, irmão. Aonde é que está a misericórdia? Não, irmão. Jó sabia que ele não era nada, porque ele tinha passado por uma lição muito grande. Se Deus coloca as pessoas que falam de você diante de você, mostra que você não é igual a elas. Mostre que você não é igual a eles. Mostre que você tem o que eles perderam, que é o amor de Deus em vós. Então, diga assim comigo: a bênção de Deus foi abundante. Foi o que aconteceu com Jó. Olha o que diz assim: e acrescentou a Jó outro tanto em dobro. Isso está no verso 10. A tudo quanto dantes ele tinha. A bênção de Deus ela foi tão abundante, irmão, pois Jó ficou com o dobro do que possuía antes da tragédia da sua vida. Ele teve outros 10 filhos, e segundo o que a gente crê, porque não há nenhuma menção que Jó casou de novo, não há nenhuma menção que Jó contraiu um novo casamento. Ao contrário, nós cremos piamente, porque a Bíblia não dá nem margem para isso, que ele teve outros 10 filhos com a mesma esposa. Aos amigos que Jó tinha, os seus parentes, a Bíblia diz que eles trouxeram peças valiosas para uma espécie que nós aprendemos estudando a Bíblia e os livros históricos, uma espécie de fundo. Havia um fundo de restauração, e esse fundo de restauração, segundo o que nós também entendemos, ajudou a Jó, por exemplo, a comprar rebanhos de animais reprodutores. Por isso que o rebanho de Jó, ele se multiplicou, e ele teve o dobro que antes ele tinha. Olhe para mim aqui, você está pensando que Deus fez assim: eu vou abençoar numa fase assim de estalar de dedo a vida de Jó? Não foi assim não. Ela foi sucessivamente. Quer uma prova disso? Quantos filhos a Bíblia diz que Jó tinha, que eu acabei de falar, que ele teve depois? 10 filhos. 10 filhos, eles nasceram assim do dia para a noite? Não, a gestação é de 9 meses.
E se for uma gestação natural, nasceu um filho de cada vez, para cada filho um ano. O interessante, irmão, que Deus, quando restaura, Deus restaura por completo. Então vamos colocar no lápis aí que foram 10 anos que Jó começou a viver, um ano após o outro ano, o milagre de Deus. O milagre de Deus. Por isso que eu quero abrir um parênteses aqui da aula e falar desse ano. Você viveu como um justo em 2020, te prepare, irmão, porque 2021 será o ano da bênção de Deus sobre a tua vida. Você perdoou em 2020, te prepara, porque Deus tem uma bênção sobre a tua vida, e ela vai te alcançar sucessivamente os teus passos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se essa forma, amados irmãos, se aplicou também à idade de Jó, porque ele já tinha cerca de quase 70 anos, e eu preciso afirmar, como os estudiosos dizem, ele tinha 70 anos, ele passou a viver o dobro. Nós cremos assim, porque está escrito aqui, ó. Depois disso, Jó viveu 140, então não é o dobro? Imagine, irmão, que foram 70 anos, e foram desses 70 alguns anos de dor, de sofrimento, de angústia, perdeu tudo. Deus disse: agora eu vou zerar a conta. Você está com 70, você vai viver 70 anos como você nunca viveu igual. O que Deus fez com Jó? Eu não posso afirmar que Deus vai fazer isso com você. Você vai entender na conclusão desta lição de hoje. Mas eu creio que todos os anos que Deus permitir que eu venha viver, quando eu me enquadro dentro do centro da sua vontade, serão anos inesquecíveis. Aleluia. Então, nós podemos acreditar nessa teoria que ele viveu o dobro. E diz o texto no verso 17, quem lê para mim? Então morreu Jó, velho e farto de dias. Velho, farto de dias. Morrer velho e farto de dias, na antiguidade, nos dias de Jó, porque Jó, eu disse isso no início, na abertura desse trimestre, e vou falar agora também no final dele. Jó, por estar próximo ao livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, não quer dizer que ele está justamente na cronologia bíblica. Cronologia, eu falo do tempo. Na verdade, nós sabemos que o livro de Jó é o livro mais antigo das Escrituras. Ele está lá por conta do concílio de Nicéia, que naquele momento aconteceu, e ele foi colocado ali. Mas ele é o livro mais antigo das Escrituras, mais antigo que você possa imaginar. Há quem afirme que ele é mais antigo do que Gênesis, quando foi escrito por Moisés. Tá bom? Eu não quero entrar nesse mérito, senão nós temos que explicar. Mas ser velho e morrer velho e farto de dias, nos dias de Jó, nos dias do tempo antigo, na verdade seria o objetivo de todas as pessoas daquele tempo. Por que, pastor? Porque ainda que hoje algumas pessoas queiram morrer velho e farto de dias, você pode observar que não é o mesmo sentido daquele tempo, daquelas pessoas, porque o significado era bem diferente naquele tempo. Esse conceito velho e farto de dias ia além de uma simples vida longa, muito mais além, porque ele significa uma espécie de uma vida, irmão, que eu posso colocar aqui diante de vocês, uma vida rica, abundante, onde você termina bem porque você começou direito.
Você sabe que é você terminar bem, você olhar, está todo mundo, por exemplo, já com tudo certo, tudo endireitado, todos os filhos casados, todo mundo trabalhando. Por exemplo, os filhos já tinham tudo que eles poderiam ter para continuar vivendo na ausência de Jó. Viver farto de dias naquele dia, naqueles momentos, e morrer farto de dias, irmão, significava mais do que ter vivido uma vida longa, significava ver que tudo que você fez valeu a pena. Tudo. E é bem diferente do conceito de hoje. As pessoas na verdade não querem morrer, elas querem viver porque querem aproveitar a vida. Na antiguidade não. Na antiguidade, morrer farto de dias era morrer assim e dizer: não, agora eu vou embora porque chegou a hora mesmo, que tudo Deus me deu, tudo. Então a pessoa morria feliz, alegre, satisfeita, como aconteceu com muitos homens da Bíblia, como por exemplo Abraão. A Bíblia diz que ele morreu velho e farto de dias. Isaque também morreu velho e farto de dias. Davi, o rei Davi, morreu velho e farto de dias. Então, esse é o conceito, porque no Oriente, amados irmãos, assim como nos dias de hoje, os pais, eles se orgulham muito dos filhos, se orgulham muito. Quando as filhas de Jó nasceram, está escrito que elas eram as mais belas. Quando fala que era mais, é que a beleza delas se sobressaíam de todas as outras moças que moravam naquela região. E bela fala de tudo. Beleza está falando de tudo. Fala da pele, fala do cabelo, fala dos olhos, fala do corpo. Elas eram as mais belas. Irmão, quando Deus resolve abençoar, a bênção dele vem, presta atenção aqui em mim, ela vem por completo. Completo. Não, as filhas dele eram as mais belas. E olha, existe uma coisa interessante que quando a gente começa a estudar os livros históricos que falam de beleza, essa beleza das filhas de Jó, não era dizer assim, ela era a mais bonita, era uma beleza rara que você não ia ver em qualquer moça. Olha aqui para mim, irmão, aonde a bênção de Deus está, existe algo que você não enxerga e não encontra em lugar nenhum. É raro, que nem por exemplo, é raro hoje você ver uma moça casando na sua pureza. É coisa rara hoje, irmão, porque por qualquer coisa as pessoas estão vendendo a pureza, estão trocando a sua pureza por um momento de prazer que dura, eu vou dizer assim, eu vou ser até um pouco mais minutos, mas vai valer a pena, irmão, naquele dia que você entrega a sua pureza para o momento certo, porque você estará com a bênção de Deus sobre a sua vida. É diferente. Então, no Oriente, assim como nos dias de hoje, os pais se orgulhavam de ter filhas bonitas. Mas a beleza daquelas moças, irmãos, eram tão raras que elas eram as mais lindas de toda aquela região. O nome delas era, repita comigo a primeira, Genina, Késia e Queriapuk. Era o nome dessas três moças lindas, com a beleza rara que Deus havia dado para Jó. Então, toda a tristeza que Jó e o lamento que ele viveu, ele agora começou a viver dias onde ele poderia se regozijar no Senhor.
A maior bênção, amados irmãos, de Jó, eu gostaria até que você anotasse isso para você nunca mais esquecer, e você até publicasse isso nos seus meios de comunicação para a sua família, para os seus amigos, que a maior bênção na vida de Jó não foi ele ter reavido os seus valores que ele havia perdido, não foi Jó ter recuperado a sua família, ter agora os seus 10 filhos, não foi. A maior bênção e a maior riqueza da vida de Jó foi ele ter conhecido Deus com profundidade. Eu vou repetir: Jó conheceu Deus de uma maneira profunda. Todo sofrimento, na verdade, amados irmãos, Satanás, ele não perdeu, porque eu escuto muitas pessoas dizendo que ele perdeu. Não, Satanás é aquele que não perdeu. Como assim, pastor? Satanás, ele ficou frustrado, porque ele achou que Jó servia a Deus por aquilo que Deus favorecia Jó. Tanto é que ele diz: no dia que você tirar tudo dele, ele vai mudar. Deixa eu fazer um parênteses aqui, me permita, nessa manhã. Se você voltar para casa agora e Deus tirar tudo que você tem, tudo, matar os seus filhos, matar a tua esposa, vamos nos colocar assim, matar o teu marido, você perder o emprego, perder tudo, você estaria na igreja no dia seguinte, adorando a Deus do mesmo jeito? Quem tem coragem de levantar a mão? É aí aonde a gente começa a avaliar quem somos. Porque eu já vejo hoje, irmão, Deus recolhe o marido, Deus recolhe a mulher, o cônjuge não quer servir mais a Deus. Deus permite que a porta de emprego se feche, não quer mais servir a Deus. Deus permite que a doença bata na porta, eu não quero mais servir a Deus, porque Deus não me cura. Eu acho que o problema está na igreja, ou nesse pastor que foi colocado agora. E aí? Estamos servindo a Deus por Ele e para Ele? Ou estamos servindo a Deus por aquilo que Ele dá? Irmão. E Deus, irmão, Ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que Ele não faz isso. Porque se Ele repetisse com todo mundo que o aceita como Salvador da sua vida, o que Ele fez com Jó, eu acho que Deus teria que contar na sua mão quem iria permanecer. Porque essa geração de hoje, que eu olho para a igreja, e qualquer coisinha, você olha para a igreja primitiva, eu estou abrindo um parênteses aqui, eu vou fechar. Você olha para a igreja primitiva,
como nos dias de Saulo, que Saulo arrancava as pessoas, as mulheres pelo cabelo, arrastando, levando para as arenas para serem destroçados pelas bestas feras, e eles não negavam o nome de Jesus. Nós não somos perseguidos, irmão. Nós podemos servir livremente nesse país a Jesus, e por qualquer coisa a gente não quer servir mais a Ele. A gente fica em casa no dia de culto, porque a gente diz que está cansado. A gente não vai para a igreja porque a gente acha que só no dia que convém a gente vai. Deus está de olho na gente, em mim e em você. Deixa eu fechar o parênteses, porque senão tem gente que não vai conseguir voltar para casa. É ou não é? É, irmão. A gente vai ter que pedir muito perdão a Deus de tudo que a gente está fazendo de errado. A gente não pode servir a Deus porque os nossos pais querem que a gente sirva. A gente tem que servir a Deus porque a gente ama. Deixa eu te ensinar uma coisa que você não pode esquecer para o resto da tua vida. Deixa eu perguntar para a igreja aqui: qual é a coisa mais importante para você hoje? É de fato isso mesmo. Como a nossa irmã acabou de afirmar aqui, nunca esqueça disso. Não pode existir coisa mais importante na vida para você do que servir a Deus. Quando te perguntarem qual é a coisa mais importante da tua vida, servir a Deus, amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Porque no dia que os teus for mais importante do que amar a Deus, você trocou Deus por isso. Isso é muito sério, é muito forte nesta manhã. Por isso que Jesus disse: aquele que não deixar o amor de pai, mãe, de filhos, nada pode ser mais importante do que Deus para você. Nós nunca podemos trocar as coisas, os momentos, e deixar Deus de lado. Você nunca pode ver um culto como uma simples reunião religiosa. Você tem que ver como a tua participação, porque Deus está ali para receber a tua e a minha adoração. É por isso que muitos estão perdendo a visão. E eu estou com medo disso, porque é quando o amor se esfriar, porque disse que o amor de quase todos esfriaria, que Jesus estaria voltando para buscar a sua igreja. Então, a maior bênção de Jó foi conhecer melhor Deus e compreender Ele de maneira melhor. Pastor, apoiado em que o senhor afirma isso? Abra sua Bíblia. Vamos ler o que Tiago vai dizer acerca de Jó. Quem abra em Tiago capítulo 5. Cadê tua Bíblia, filho? Tu não tem? Vamos providenciar uma Bíblia para esse garoto aí. 11. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Glória a Deus. O Senhor, Ele é misericordioso, irmão. E Jó, ele teve tudo isso porque ele não tinha o coração preso nestas coisas. Jó não estava, digamos assim, tão preocupado com as coisas que ele perdeu, mas preocupado com as coisas que ele estava vivendo ali. As 77 perguntas de Deus para Jó fez com que ele visse realmente a sua limitação. O momento que ele ora pelos seus amigos, Deus ele devolve tudo em dobro para ele. Jó entendeu que a maior riqueza de todo o saber
foi esse momento de profundidade, de maneira que ele conheceu Deus mais profundamente, mais intimamente. Olhe para cá, eu quero abrir um parênteses aqui nessa manhã, mais uma vez, dizendo para você uma coisa, irmão. Todas as vezes que uma doença te vier, todas as vezes que um problema vier e você for acometido, lembre-se, isso não é para bater a sua fé, isso é para acrescentar a sua fé, porque é onde você vai viver um momento mais íntimo e profundo com Deus. Você vai orar mais, você vai falar mais com Deus, você vai viver em comunhão mais com Deus. Então tudo isso serve para nos empurrar, para estarmos mais próximos dele. Então preste bem atenção nesse detalhe, que nós não podemos nos iludir, irmãos. Eu vou repetir, nós não podemos nos iludir, pensando que toda aprovação que a gente vive terminará com todos os problemas solucionados. Você não pode achar que você está vivendo um problema e depois que acabar ele, tudo está resolvido. Você não pode se iludir com isso. Pense bem, todas as mágoas perdoadas e todos os problemas que você está vivendo, não pense que a tua vida vai terminar assim, esses problemas da vida vai terminar assim. Você já viu aqueles filmes de romance? Moça gosta de assistir esses filmes, porque ela sempre pensa num príncipe encantado. E como é que termina esses filmes? Como é que acaba? Felizes para sempre. Essa é a realidade da vida? Você venceu uma batalha, Deus já está te preparando para outra que vai vir. É desse jeito. Você venceu uma batalha. Quer ver? Eu não estou falando por mim, eu falo pelo que eu já vi. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Você é a igreja do Senhor? Vou perguntar de você, é a igreja do Senhor? Então isso aqui é para você. Olha só. Quanto mais, irmãos, capítulo 6, verso 10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados, potestades, contra dominadores do mundo tenebroso, das forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal. E tendo, pois, vencido tudo, o que a gente tem que fazer? Não é ficar em casa, é tomar um sorvete. Vou agora passear no shopping a vida toda, porque eu já venci a batalha. O que ele manda fazer? Permanecer o que? Firmes. Na tradução revista e atualizada está assim: permanecer inabaláveis. Você sabe como é possível viver inabalado? Só estando na rocha que é Jesus. Eu vou repetir: só estando em Jesus. Ninguém consegue ficar firme estando sem Jesus. E para estar com Jesus, me desculpe a maneira que eu estou enfatizando isso de uma maneira assim bem eloquente, é que, amados irmãos, não existe crente que diga que está firme e não ora. Me prova que esse crente está firme se ele não ora. Me prova que esse crente está firme se ele não jejua. Ele não está firme, ele vai tomar um tombo a qualquer momento, e o tombo vai ser feio, irmão. Você já viu alguém tomando uma queda como é? Ela nunca espera que vai cair, e quando cai, ela se machuca. Assim são aqueles que estão brincando. O tombo é feio, se machuca. E Deus não quer que a gente se machuque, irmão.
Deus quer nos blindar com toda a armadura que Ele dá. Porque cada golpe que o inimigo te der, você vai sentir, mas não vai te afetar. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Porque você vai estar calçado com o Evangelho da Paz, couraça da justiça, escudo da fé, espada da justiça, capacete da salvação, cinturão da verdade. Mas como é que vai buscar essas coisas que no Pai Celestial só entra através da oração para pegar isso? Não tem. Então por isso que eu estou afirmando, essas pessoas que não estão firmes em Jesus, elas vão cair. Olha só, nem sempre acontece assim, irmão, como eu disse para os irmãos, afirmando que é feliz para sempre. Não, é aquilo. Por exemplo, um tempo atrás um casal me procurou com um problema com o filho que casou, porque a nora, e veio o primeiro neto, e o problema, nós entramos em oração, em concordância, Jesus deu vitória. Aí ela disse, graças a Deus, pastor, agora eu vou viver em paz. Eu falei, te prepara para a próxima que vai vir. A próxima, quando vier, não vai ser igual à primeira, porque você já tem a experiência da primeira, você já sabe aonde o inimigo bateu. Agora você está revestido, você não vai deixar, você não vai sentir o mesmo golpe. E é assim, é mais ou menos assim para você entender, para mim concluir e fechar esse comentário. É que nem pai que diz assim, não, eu casei a minha filha e agora acabou todos os problemas, até os netos nascerem. Tem gente que diz, casei meu filho, agora acabou o problema, até acontecer os primeiros momentos dos dois vivendo juntos. Que tem gente, irmão, que pensa, não, é a mulher da minha vida, o homem da minha vida, é até morar dentro de casa, dois juntos, e vai ter que suportar um ao outro, vai ter que aprender a suportar. E casamento nada mais é do que um entender o outro. Enquanto você não entender isso, que casamento é um entender o outro, ninguém vai ser feliz. Me prova que casamento é outra coisa, que eu estou aqui para aprender. Você tem que entender um ao outro, você tem que suportar um ao outro, senão você não vive. E ali vai. Por isso que você tem que saber com quem você vai casar, moça. Moço, né? Moço que não considera o pai e a mãe, não vai considerar você também não, minha irmã. A moça que considera os pais, bicho, vai considerar você não. Mas vamos voltar aqui para a escola bíblica dominical. Então, o capítulo 42 de Jó nos ensina, amados irmãos, que não importa o que aconteça conosco, diga assim comigo, Deus escreve. Ou vou mudar essa frase. Nós vamos fazer uma frase aqui interessante para você compartilhar com seus amigos. Diga assim, Deus sempre escreve o último capítulo. Você não entendeu? Eu vou dizer, Deus sempre vai escrever o último capítulo da tua vida. Deus sempre escreve o último capítulo. Enquanto o último capítulo Deus não escreveu, a tua história está sendo escrita ainda. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Deus sempre escreve o último capítulo, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Possa ser que você esteja preocupado com alguém da sua família, um parente, um amigo, alguém que está talvez no seu trabalho, na escola, um vizinho, né? Pense assim desta forma, irmão. A história desta pessoa não acabou. Deus está escrevendo a nossa história. Ele está no controle de tudo. Você acha que a gente chegou até aqui, irmão, para a história ser contada diferente? De jeito nenhum. É Ele que
sempre está contando a nossa história, e nós temos a ajuda de Deus. E Deus sempre escreve o último capítulo. Nós precisamos de ter paciência e acreditar que Ele está trabalhando por nós. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. Deus está trabalhando até agora na tua vida. Você está nas mãos dele? Bendito seja Deus. Tenha fé e creia na soberania de Deus sobre a vida desta pessoa que você está na oração, a vida dessa pessoa que você está colocando no altar na oração. Deus, Ele vai te surpreender, porque quem está escrevendo a tua vida, Ele conhece muito bem o que é. E eu digo isso porque a gente, amados irmãos, tem o hábito de dizer que, como eu falei agora há pouco, né? E Satanás, ele foi envergonhado. Não, aprenda uma coisa: na história de Jó, Satanás, ele ficou frustrado. Agora eu pergunto: o que é que Satanás pode enxergar na nossa vida hoje? A Bíblia diz que ele é como leão, ele ruge como leão. Mas o que a palavra de Deus diz? Que os anjos do Senhor, que o anjo do Senhor, ele está ao nosso derredor. A redor? O que é redor e derredor? Se Deus colocou um anjo ao nosso redor, nós estamos guardados. Agora, não esqueça que o diabo, ele está ao derredor, ele está depois do anjo. Depois do anjo. Agora eu pergunto: e o que ele está vendo em você? Não se esqueça que ele te conhece. Ele é inimigo, o maior inimigo de todos os tempos. Ele é estrategista, conhece tudo. Ele fica só na espreita. Mas ele foi frustrado porque Jó, irmão, continuou sendo o mesmo Jó, servindo a Deus por aquilo que Deus, Ele pode fazer, e Ele é Deus. Então, na abertura do trimestre, nós mostramos, amados, como Satanás, ele se insinuou acerca da fidelidade de Jó a Deus. E agora, no capítulo 42, nós estamos mostrando, amados irmãos, que nessa lição da vida de Jó, ele servia a Deus por aquilo que Deus, Ele é Deus, independente de qualquer coisa, Ele continua sendo, como diz até um hino que foi gravado aí pela cantora, Ele continua sendo Deus. Uma outra lição que nós podemos extrair da vida de Jó é que todos nós, de alguma forma, passamos nesta vida pelos mesmos problemas de Jó também. Perdas. Por exemplo, quem nunca teve uma pessoa à sua volta questionando a Deus? Quem nunca foi julgado ou mal interpretado por amigos próximos? Sem contar a nossa luta diária contra Satanás, que impunha todos os dias, o dia todo, para fazer com que todos nós venhamos rejeitar o senhorio de Cristo na nossa vida. E é por conta de tantas identificações que a história de Jó, irmão, ela mexe com todos nós. A diferença entre a nossa vida e a história de Jó é que para Jó as coisas vieram de uma vez só. Não foi assim? Teve uma perca aqui, uma perca aqui, uma perca aqui, uma perca aqui, de uma vez só. Agora, para nós, ela vem diferente. Nós sofremos uma perca hoje, depois uma perca amanhã,
passamos a lutar, a enfrentar diferentes coisas, ano após ano. Você pode observar que é bem diferente. E o último capítulo de Jó mostra que as coisas, elas sempre terminarão, uma vez colocada nas mãos de Deus, da maneira como Deus Ele quer que seja. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Aquele que se mantém fiel, sempre o final terminará bem. Eu vou repetir o que eu estou falando e posso afirmar pelas Escrituras: o final sempre terminará bem. Mas para aqueles que permanecem fiel a Deus. E quando Deus acabar de escrever o último capítulo da nossa história, irmão, nós seremos completamente restaurados. Eu acho que você não está entendendo o que eu falei. Sabe quando é que chega o último capítulo da nossa história? É quando a gente não vai morar mais aqui. Ele vai restaurar a minha e a tua vida. A gente vai sofrer muitas perdas aqui ainda, por amor de Deus. A gente pode perder amigos, perder família, pessoas, aliás, deixa eu mudar minha frase, familiares, que não concordam com a tua fé, não respeitam o Deus que você serve, não admiram a tua fé de estar na casa do Senhor, sempre servindo a Ele, como alguns dos que eu conheço aqui. Mas o último capítulo, quando Deus for escrever da tua vida, Ele vai nos restaurar por completo. Seremos restaurados por completo. Lembra de João, meu irmão? O Batista, ele se manteve firme até o último dia, quando teve a sua cabeça degolada, decapitado. Mas naquele dia, quando a igreja for reunida e a nossa história, irmão, for contada por Deus, você não vai olhar João Batista sem cabeça, você vai ver ele restaurado. Assim é a história de todos aqueles que permanecem fiel a Deus. A história dele pode até ter sido contada como uma pessoa que sofreu, se manteve, como Lázaro, que sofreu. Lázaro, eu digo, aquele em que Jesus se refere na história, quando diz que morreu o rico e Lázaro. Quando você vai ver a história de Lázaro continuando sendo contada, aonde é que Lázaro está e aonde o rico está. A diferença é como nós aproveitamos a nossa vida e para quem entregamos a nossa vida para ser contada. Com certeza, todos aqueles que permanecem fiel a Deus, a sua história vai ser contada como a história de restauração, quando Ele escreveu o último capítulo da nossa história. Então, enquanto esse dia não chega, em que Deus há de escrever os nossos capítulos finais, nós vamos precisar aprender duas lições aqui importantíssimas, que eu aprendi com a minha mentora. Primeira delas, nós precisamos ser, repita comigo, pacientes. Nós temos que saber esperar. Nós precisamos aprender a esperar. Sede pacientes nas tribulações, foi a recomendação do servo. Nós não podemos viver como esse mundo secular, que quer tudo para ontem, que quer tudo, que tem que ser agora. A gente vive numa agitação grande, irmão. É muita informação para ser assimilada na nossa mente, é muita informação, é muita notícia, é muita coisa. E às vezes a gente acha que Deus trabalha dessa maneira. Não, Deus ele tem a sua maneira de trabalhar, não é do meu jeito e nem do seu, porque a verdade ela não é relativa, ela é absoluta. E se o Senhor disse sede pacientes, eu preciso crer que eu preciso ser paciente. Eu tenho que saber esperar, porque Deus ele vai agir, viu, meu irmão?
paciente. Temos que aprender a esperar. E a segunda lição que eu aprendi com a minha mentora é ajudar. Ajudar uns aos outros. Porque enquanto eu espero, eu ajudo. Como assim, pastor? Eu estou ajudando os outros também a serem pacientes, porque a minha confiança é no Senhor e eu vou passar essa confiança para quem serve a Deus também. Não adianta servirmos a Deus se não somos suficientemente pacientes nele, para esperar nele e confiar nele, porque a minha esperança não está no homem que fez as coisas que podem perecer e quebrar. A minha confiança está em Deus, que fez os céus, a terra, criou o homem, fez um homem como o homem é, e acredita que o homem, irmão, ele vai confiando nele obter vitória. É assim que eu termino esta aula de hoje. Foram 13 lições preciosas, 13 semanas maravilhosas. Jó, ele teve tudo em dobro. E você? O que você vai fazer saindo daqui? Fique de pé por um instante. Diante dessa perspectiva da vida de Jó, vai começar a ser paciente, ajudar aos outros, ou vai continuar inquieto? Lembre-se de Marta e Maria. A maior prova da paciência é quando nós nos colocamos à disposição de Deus para servir os seus propósitos. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você neste momento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por esta aula. Estou aqui com meu companheiro no altar, o irmão Anderson, Pai. Nós temos esta missão de levar a tua palavra como ela é. Nessa manhã, Pai, temos aprendido acerca do patriarca Jó. Esse homem, meu Deus, que sofreu, mas foi deixado como exemplo para que todos nós, neste século presente, possamos agir de maneira, Pai, de conformidade à tua vontade. Eu creio, meu Deus, que os céus estão abertos sobre nós nesta manhã, e há uma expectativa grande, porque fomos chamados para servir aos propósitos do Eterno, e queremos permanecer servindo a este propósito. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a andarmos em conformidade à tua vontade, sermos pacientes, continuar servindo, independente de quem seja que estamos a servir. Nós estamos servindo a Deus, e nós sabemos que naquele dia, Pai, o Senhor nos dará a paga. E enquanto a nossa história, Senhor, ela não é de forma, meu Senhor, escrita com uma história final, o fim, o Senhor está escrevendo a cada dia um capítulo da nossa história, porque nós estamos em tuas mãos, Senhor. A nossa família está nas tuas mãos, e nós cremos que o final das nossas famílias que são representadas por cada um dos nossos irmãos que estão aqui, elas não terão fim, meu Deus, como o diabo quer, não terão fim, meu Deus, como o inimigo quer, porque benditas serão as famílias, Senhor, porque bendito é o nome do Senhor na nossa vida, e nós cremos que a bênção do Senhor está sobre a nossa família. Talvez não estejamos vivendo o melhor dos nossos dias, mas nós estamos vivendo de acordo com o centro da tua vontade.
nós não queremos recuar, ao contrário, nós vamos continuar avançando em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, se Deus disser que sim.